This year, I wanted to get my father the perfect gift. Dad, what present do you want for Father's Day? I know exactly what I want. What's that, baby? A day off from everything and everybody. Foi seu pai quem te ensinou português. E não só ele, mas todas as pessoas à sua volta que falavam português perto de você ou até com você, desde que você nasceu. E o interessante é que quando você era criança, mesmo sem entender tudo no começo, você já absorvia apenas pela exposição, pela convivência. E aos poucos seu cérebro foi ligando os pontos, sem livro, sem anotar vocabulário, só com a convivência. É assim que você aprendeu sua primeira língua e é assim que você vai aprender a segunda. Mas Gabriel, eu não tenho pessoas que falam inglês perto de mim. Bom, é justamente por isso que aulas como essa que você vai ver agora te ajudam tanto. Sem sair do Brasil, você aprende a trazer o inglês até você. Na aula de hoje, você vai ver que você vai aprender muita coisa em inglês com essa simples cena de Everybody Hates Chris. E aproveitando que é a semana do Dia dos Pais, esse é um episódio que fala de Father's Day. Então, sem mais delongas, bora lá para a primeira parte. This year, I wanted to get my father the perfect gift. And the only way to do that was to ask him what he wanted. Dad, what present do you want for Father's Day? Bom, só por esse pedaço aqui você já percebe o quanto que é diferente a forma que se escreve em inglês da forma que se fala em inglês. Porque muitas vezes podem até ser as mesmas palavras, mas é o jeito que as pessoas falam, né? As emendas, a velocidade da pronúncia das palavras. E a gente vai comentar algumas dessas características aqui agora. O Chris começa falando this year, esse ano. Só que você pode perceber que ele falou this year, que acontece muitas vezes quando essas duas palavras estão juntas. Daí pode surgir aquela pergunta, Gabriel, isso aí não é o inglês dos negros? Isso não é um sotaque de uma única região específica? E a resposta é não. Essa semana mesmo eu estava analisando um vídeo com um aluno e teve um cara que provavelmente é britânico falando dessa forma. Ele falou this year. Deixa eu ver se eu encontro o vídeo aqui. The Olympics this year is... Olha só, esse cara falou this year, que é o mesmo que this year. Voltando aqui então, o Chris falou que esse ano, this year, I wanted. E você pode perceber que ele falou I wanted, né? Eu queria, I wanted to get my father the perfect gift. Eu queria get pro meu pai o presente perfeito. O perfeito presente, invertido, né? Perfect gift. E você pode perceber que é raro as pessoas falarem o T bonitinho no final, né? Tipo gift. Geralmente você ouve pessoas falando só give, que foi o caso do Chris. Mas, Gabriel, você não traduziu get aqui. Bom, eu vou deixar pra você traduzir. Como que você traduziria? Completa a lacuna aí, ó. Eu queria alguma coisa pro meu pai, o presente perfeito. Pode ser comprar? Pode, né? Eu queria comprar pro meu pai presente perfeito, ou dar para o meu pai um presente perfeito, você vai perceber que apesar dos vários usos de get, muitas vezes ele é muito vago, ou seja, ele depende do contexto. Se eu falar, por exemplo, para você do nada, a seguinte frase, I got a car, ou de um jeito mais natural, né? I got a car. O que significa I got a car? Pode ser muita coisa. Quando eu falo I got, que é passado de get, né? Pode ser que eu comprei um carro, pode ser que eu peguei um carro, pode ser que eu peguei emprestado, pode ser que eu roubei, pode ser que eu trouxe o carro, pode ser tudo isso. E apesar de todas essas possíveis traduções, você percebe que elas têm algo em comum, né? É sempre no sentido de obter, de conseguir, de trazer algo para você. Agora, se você acrescenta detalhes, como por exemplo aqui, gift, presente, o que a gente faz? A gente compra um presente, né? A gente arruma um presente para alguém. No caso do carro, se eu falar assim, ó, I got a car for 30,000 reais. Opa, eu peguei um carro por 30 mil reais. Só de eu ter falado por 30 mil reais, eu já deixo claro que foi uma compra, né? Agora, se eu falar, por exemplo, I got a car from my neighbor. Eu peguei um carro do meu vizinho. Opa, então parece que eu peguei emprestado, né? Então, o contexto define, né? O que o get quer dizer. Daí o Chris continua falando, and the only way, e a única forma, né? Forma, jeito, maneira, way também pode ser caminho. Então, a única forma de fazer isso, the only way to do that, perceba como fica emendado. Então, o único jeito de fazer isso era to ask him. Perguntar para ele what he wanted. O que ele queria. O mesmo wanted que a gente viu aqui em cima. Mesma coisa. E você pode perceber que o he ficou só i, né? Ficou tipo emendado. What he ficou what he. What he wanted. O que ele queria. Você pode nunca perceber o que eu tô te falando agora, mas olha o que acontece quando você ouve esse tipo de informação que eu tô te falando agora. Só de você ficar sabendo que isso daqui acontece, né, no caso do what he fica what he, ao falar mais rápido, né, ao emendar, você já fica preparado para quando você ouvir isso de outra pessoa. Ou seja, se você ouve uma frase parecida, ou até mesmo as exatas duas palavras juntas,
de outra pessoa, você reconhece com mais facilidade. Se você já percebeu alguma coisa do tipo, comenta aqui embaixo, compartilha com a gente a sua experiência. Daí o Chris pergunta pro pai dele, Dad, papai, what present? Qual presente do you want? Você quer for Father's Day, para o Dia dos Pais. Então, Father's Day, Dia dos Pais. É muito vantajoso você conhecer esses termos prontos, como nomes dos feriados, né, das datas comemorativas, siglas, a descrição oficial de alguma coisa, porque você não tem que montar a frase. Se você falar como se fosse em português, por exemplo, dia, que é day, of, que é o do, the fathers, não vão entender o que você quis dizer, porque não é assim que se fala. Então isso quebra muito o galho, você não precisa montar a frase, você já tem um termo pronto para falar isso. É muito parecido com o que acontece com siglas. Muitas vezes uma sigla é muito óbvia, todo mundo conhece o que ela significa, mas não sabe, ela por extenso. Pega uma sigla qualquer, sei lá, UTI. Eu posso falar que alguém tá na UTI, eu sei exatamente o que quer dizer uma pessoa que está na UTI, mas eu não lembro o que significa as letras UTI por extenso. Então, quanto mais contato com o inglês você tem, mais você vai pegando esses termos prontos, sabe? Pra você não precisar montar frases. E ao ouvir novamente a cena, eu vou pedir pra você prestar atenção no for, que ele vai aparecer mais algumas vezes nesse episódio, só que ele não é falado for de uma forma bem declarada. Ele é mais tipo for, como aqui for Father's Day. This year I wanted to get my father the perfect gift, and the only way to do that was to ask him what he wanted. Dad, what present do you want for Father's Day? Agora, nessa seguinte cena, eu coloquei um parênteses com a palavra do, o verbo auxiliar do, que seria uma palavra necessária, gramaticalmente falando, para fazer a pergunta, só que não foi falada na prática. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho sobre isso. Vamos lá. You wanna get me something for Father's Day? Help me knock out one of these bills. Julius. Bem rápido, né? Então a frase gramaticalmente correta seria do you want to? Você quer? E na prática ficou you wanna, ou seja, não foi falado do, e o want to já ficou wanna. Ele emendou as duas palavras, né? Muitas vezes as pessoas não falam nem you, se fala só wanna. Tipo, wanna go? Quer ir? Wanna stay? Quer ficar? Wanna buy? Quer comprar? E é justamente nesse tom que ele tá falando, né? Quer me dar? Wanna give me. Verbo give, dar, something. Quer me dar algo pro Dia dos Pais? For Father's Day? Daí ele já dá uma resposta. You help me? Você me ajuda. Tá sugerindo que isso seja feito, né? Então você quer me dar um presente? Quer me dar algo? Você faz o que eu vou te falar em seguida. Você me ajuda. Knockout. O que é knockout? É o mesmo verbo que se usa na luta, quando alguém nocauteia outra pessoa, né? O nocautear é knockout. Então você me ajuda a nocautear. Wanna, como fica na prática, né? One of, fica wanna, que é uma das ou um dos. These. Então, wanna these. Junta bem essas três palavras, ó. Wanna these. Wanna these significa um destes. Uma destas. Bills. Uma dessas contas. Ele tá cheio de contas ali na mesa, né? Então, o que ele quis dizer? Me ajuda a nocautear uma dessas contas. Bom, você pega pelo contexto, né, o sentido figurado ali do knockout, no sentido de pagar, né, de eliminar, de tirar do caminho uma dessas contas. E ele ri, tem uma risada, né, laugh. E a Rochelle fala Julius, e pelo tom de voz você já entende que houve uma reprovação da parte dela. E isso é algo humano, não é algo do idioma. O tom de voz, o humor da pessoa, o jeito da pessoa falar, já passa uma certa mensagem. Não só a escolha das palavras, necessariamente. Pensa só, apenas 7% da comunicação humana é feita com palavras. Ou seja, todo o resto é linguagem corporal, é tom de voz, essas outras coisas que a gente comentou agora há pouco. Então sempre leva isso em consideração, tá? Idioma é uma coisa humana. Você precisa ver pessoas, ouvir pessoas reais se comunicando. You wanna get me something for Father's Day? Help me knock out one of these bills. Julius. Continuando. Father's Day. You know what? Y'all really wanna get me something for Father's Day? I know exactly what I want. What's that, baby? A day off. Então ele fala Father's Day. Pra você que assistiu a aula sobre prosódia, você vai entender o que eu vou comentar agora. Perceba que uma sílaba é muito mais enfatizada do que outras. Então ele fala Father's Day. Talvez se eu fosse falar essa frase, eu diria Father's Day. Tipo, eu acabaria pronunciando todas as sílabas com a mesma duração. Mas o falante de inglês tem essa variação grande, né, na pronúncia. Se você não entendeu nada do que eu comentei agora, assista a aula sobre prosódia aqui no canal, que vai ficar bem claro, beleza? Aí ele fala, you know what? Que é uma expressão pra falar, quer saber? Sabe de uma coisa? Se traduzir literalmente fica, você sabe o quê? You know what? Aí ele fala, y'all,
que é o mesmo que you all, ou seja, vocês, né, vocês todos, é uma das formas de pluralizar a palavra you, tá? You não tem S no final, então pra ficar no plural, ou é só you, e você identifica pelo contexto, ou se acrescenta y'all, ou até you guys. E aí tem variação regional, tá? Tipo, tem região que se fala mais you guys, outras regiões se fala mais y'all. Então vocês realmente, really, wanna get me. Então vocês querem get me, aquele mesmo get que a gente viu, né? Tipo, querem pegar pra mim, obter pra mim, conseguir pra mim, comprar pra mim, something, algo. E aqui você pode perceber que ele fala mais pra dentro essa última sílaba, fica tipo something, for Father's Day, pro Dia dos Pais. E de novo, nota o for, fica mais for Father's Day. Daí ele já responde, I know exactly what I want. Eu sei, I know exactly, eu sei exatamente what I want. O que eu quero, what I want. Vai pegando esses chunks, vai pegando esses pedaços prontos de frase, tipo what I want. Essas exatas 3 palavras podem estar juntas numa música, num filme, ou uma pessoa que vai falar com você no caixa, ou no aeroporto, ou na rua. É incrível como que esse chunking de palavras funciona pra nossa cabeça. Acaba virando um padrão que você reconhece em todo lugar. Daí a Rochelle fala, what's that, baby? Né, o que que é? Né, o que que é isso? Isso o quê? O que ele quer, né? Ele falou, isso é exatamente o que eu quero. Então, o que que é isso, né? O que que é esse o que você falou? Querido, baby. E ele responde, a day off. Um dia de folga. Isso que significa day off. E perceba como que ele fala rápido o a, né? Não é tipo o a do português, tipo a day off. É a day off. Se você assistiu a aula que eu falei sobre a vogal schwa, você sabe exatamente o que eu tô falando, né? Esse a day off. Father's Day. You know what? Y'all really want to get me something for Father's Day? I know exactly what I want. What's that, baby? A day off. Continuando. You mean a day off from work? No. A day off from everything and everybody. No fighting, no shouting, no complaining, no fixing. Just one day where I can do whatever I feel like doing. I hope he doesn't want to leave us for a white girl. Então a Tânia pergunta, you mean, você quer dizer, you mean a day off from work? Um dia de folga, o mesmo que ele falou agora há pouco, do trabalho, from work? E ele fala, no, a day off from everything and everybody. Nota o padrão aqui, ó, a day off from, né? Um dia de folga de. E aqui embaixo de novo, um dia de folga de tudo. Everything. Então ele não quer um dia de folga só do trabalho, né? Ele quer um dia de folga de tudo. From everything and everybody. E todo mundo. Então o from vale para os dois, né? Então um dia de folga de tudo e de todo mundo. Não precisou repetir o from. Daí ele faz uma certa descrição, né, de como seria esse dia de folga. Ele fala no fighting, no shouting. Só que nessas duas palavras você pode perceber que ele não fala o in de uma forma tão vozeada, né? Assim como o something que a gente falou agora há pouco. Ele falou mais something ao invés de something. Isso aconteceu aqui também. Ele falou fighting, shouting, sem briga, sem gritos. Mas, Gabriel, peraí. No não significa não? Sim, também. E também tem outros significados. Eu vou te ensinar um macete aqui para você identificar quando o no significa não e quando ele significa outra coisa, tá? É bem simples. Olha, o no, ele só significa não quando ele tá sozinho na frase. Vou repetir. O no só significa não quando ele tá sozinho numa frase. Dá uma olhada na frase anterior aqui, ó. No, vírgula. Acabou aqui a frase, tá? Mas Gabriel, eu sou professor de português e tá errado. A frase acaba no ponto final. Cara, você entendeu o que eu quis dizer. A oração acabou ali, né? No, vírgula. Aqui você começa uma ideia nova. Você começa uma coisa nova, certo? Então, se o no tiver sozinho, como aqui, ele significa não. Se ele tiver junto com outra palavra, aí ele pode significar sem, pode significar nenhum, pode significar zero, pode significar até proibido, né? Quando você vê numa placa, tipo no smoking, é proibido fumar. Então aqui é o que ele quis dizer, tipo sem briga, sem gritos, sem reclamação, ó, complaining, e sem consertar coisas também. Que é o que ele faz muito na casa. Perceba que tá tudo com ing, né? Então a briga, o fight, ficou fighting. O shout, que é gritar, ficou shouting. O complain, o verbo complain, ficou complaining. O fix, ficou fixing. Daí ele continua falando, just one day, só um dia, onde eu posso, where I can, do whatever I feel like doing. Fazer, seja lá o quê? Whatever é isso, tipo, seja lá o que. Tanto faz. Pode até ser traduzido como o que, simplesmente. Fazer o que
I feel like. Feel like é estar afim de alguma coisa. Tipo, eu tô afim de fazer tal coisa. I feel like. E continua a frase, o verbo que vem em seguida sempre com ing. Por exemplo, estou afim de estudar. Seria I feel like studying. Como aconteceu nessa frase, I feel like doing. Eu tô afim de fazer. Então, na frase ele disse, só um dia onde eu possa fazer o que eu tiver afim de fazer. E o Chris faz uma piada no final, né? I hope, eu espero que, he doesn't wanna, que ele não queira, leave us, nos deixar, leave é deixar ou sair, por uma menina branca, for a white girl. E pra quem conhece a série, sabe que essa piada faz muito sentido. You mean a day off from work? No. A day off from everything and everybody. No fighting, no shouting, no complaining, no fixing. Just one day where I can do whatever I feel like doing. I hope he doesn't want to leave us for a white girl. Continuando. My father said what he wanted. My mother said what he was gonna get. I mean, what kind of gift is a day off from your family? It's just one day. Então o Chris comentou, my father said, meu pai disse what he wanted, o que ele queria. E aí ficou what he wanted. Perceba que são as exatas 3 palavras que estiveram juntas agora há pouco. Então meu pai disse o que ele queria. My mother said what he was gonna get. Minha mãe disse o que ele ia get. O que ele ia obter. Então foi uma piada, né? Foi bem engraçado. Tipo, o meu pai tava falando o que ele queria. E minha mãe, né, por outro lado, tá falando o que ele ia receber. Ou seja, 2 coisas diferentes, né? O que ele queria e o que ele ia get. Daí ela fala, I mean, quer dizer, que é uma expressão muito comum em inglês. E muitos alunos me perguntam qual que é o sentido dessa expressão no começo da frase. Porque em português, pensa só, existe, né, falar quero dizer, ou melhor dizendo. Só que a gente só fala isso quando a gente já tá no meio de uma frase, né? Tipo, você fala alguma coisa, erra, ou você quer explicar melhor, aí você fala, quer dizer. Ou seja, você não começa uma frase falando quer dizer. Sei lá, pelo menos eu não costumo fazer isso. Mas em inglês é muito comum pessoas começarem uma frase falando I mean, tá? Então, pra quem tem essa dúvida, pensa o seguinte, mean é o verbo significar. Querer dizer. Então, quando a pessoa fala I mean no começo da frase, ela quer realmente passar isso. Tipo, eu vou falar sinceramente, né? Sinceramente, honestamente. É de uma forma bem clara, já preparando o terreno para o que ela vai falar em seguida, tá? Daí ela faz uma pergunta. What kind? Que tipo? What kind of gift? Já emenda, né? Kinda gift. Que tipo de presente? É um dia de folga? A day off from... Opa, de novo, né? A day off from. Um dia de folga do ou da your family, da sua família. Então, que tipo de presente é esse, né? Um dia de folga da sua família. E ele fala, it's just one day. It's just one day. É só um dia. Just one day. My father said what he wanted. My mother said what he was gonna get. I mean, what kind of gift is a day off from your family? It's just one day. Continuando. Well, how is that supposed to make the kids feel? Women always use the kids against you. It's Father's Day and you don't want to be a father. I did not say that. Ela fala well bem rápido e você vai perceber isso com muita frequência. Pessoas começam também uma frase falando well. Bom, how is that supposed to make the kids feel? Antes da gente traduzir a frase inteira, vamos falar dessa expressão supposed to. Quando algo é supposed to, é que algo é para acontecer. Pode ser tanto no sentido de obrigação quanto no sentido de ser algo óbvio. Como, por exemplo, quando alguém pergunta, é para eu ficar aqui? Am I supposed to stay here? Então, quando ela fala, how is that supposed to make the kids feel? Ela tá perguntando, como que é para as crianças se sentirem? Daí, de uma forma um pouquinho mais literal, tá dizendo como que isso, né, o that, como que isso é para fazer as crianças se sentirem. E lembrando que kids, além de crianças, também se refere a filhos, tá? Às vezes os filhos estão grandes, mas ainda você pode se referir a filhos como kids. Daí o Chris faz esse comentário, ele fala women, mulheres, perceba que não tem nenhuma letra I, mas a gente fala women no plural, tá? Se fosse com uma letra A aqui, a gente leria woman, que é mulher. E aqui no plural, women. Então, mulheres always, sempre use the kids. Usam os filhos. Against you. Against, que é contra you, contra você. Você percebe que ele falou against you ou against ya. E ela fala, it's Father's Day. É dia dos pais. And you don't wanna be a father. E você não quer, don't want to. Não quer be, ser, né, o verbo ser, estar, a father. Não quer ser um pai.
É dia dos pais e você não quer ser um pai. E o Julius fala, I did not say that. Seria o mesmo de I didn't say that. Só que quando você fala tudo por extenso, soa mais enfático, principalmente o não, né? O not. Então, I did not say that. Eu não disse isso, eu não falei isso. E isso é that, o mesmo that que a Rochelle falou ali em cima, né? Se referindo a o que tá no assunto, né? O que eles estão falando. Well, how was that supposed to make the kids feel? Women always use the kids against you. It's Father's Day, and you don't want to be a father. I did not say that. Continuando. They're trying to honor you, and all you got to say is, leave me the hell alone. I did not say leave me the hell alone. You may as well have. Ok, então ela disse, eles estão tentando, então they are trying to. Ficou there, juntando they are, there. Mesma pronúncia de there para falar aí, lá, ali. E a mesma pronúncia para falar deles, delas também. They're trying to. Muita gente fala trying. They're trying. Eles estão tentando honor you. And all you got to say, e tudo que, o que oculto, como acontece bastante em inglês, you got, tudo que você tem para dizer, to say é is. E nesse caso, got foi possuir, né? O mesmo que have got. Também o mesmo que have. E tudo que ele tem para dizer é leave me the hell alone. Leave me alone já é uma expressão pronta, me deixa sozinho. Literalmente, pode ser no sentido de me deixa em paz, leave me alone, e leave me the hell alone. Hell, que significa inferno, muitas vezes é usado como ênfase. Às vezes é até considerado um palavrão. Então, tipo, me deixa sozinho, inferno. Pô, parece que tá bravo, né? Falando assim. Aí ele responde, I did not say... De novo, né? Eu não disse, I did not say, o mesmo que I didn't say. Ele repete a frase, leave me the hell alone. Percebe que é hell com L, né? Aí já emenda com alone, fica hell alone. Daí ela fala essa frase, que é pronta também, you may as well have. E mesmo que você traduza essa frase, você não vai entender o que ela quis dizer exatamente. Porque a tradução seria, você pode, as well significa também ter. Então você pode também ter. Será que ela quis dizer? Você pode também ter dito? O que será que é a mensagem que ela quis passar nessa frase que é tão comum em inglês? E a resposta é que é uma expressão para dizer que dá na mesma, sabe? Tipo, é como se você tivesse dito isso que eu falei agora há pouco, né? Leave me the hell alone. Na dublagem, com certeza, deve ter algo tipo, deu na mesma. É como se tivesse dito, algo assim. They're trying to honor you, and all you got to say is, leave me the hell alone. I did not say leave me the hell alone. You may as well have. Continuando. I haven't had a day to myself in 13 years. If I didn't want to be a father... That look means if you want to keep being a father, you better keep your mouth shut. Ok, então ele falou, I haven't had a day to myself in 13 years. E esse é o tipo de frase que muita gente enrosca por causa do famoso Present Perfect. Mas se você já assistiu a aula aqui no canal sobre o Present Perfect, você não tem mais esse problema. Então vamos direto para uma possível tradução. I haven't had a day to myself in 13 years. Em português seria, cara, eu não tenho um dia para mim mesmo há 13 anos. I haven't had. Eu não tenho. Né? Em todo esse tempo eu não tive. Eu não tenho isso. 13 anos, dentro de 13 anos, in 13 years. Você vai perceber depois como ele falou o to, né? Tipo, a day to myself. Ficou a day to myself. Daí ele vai falar alguma coisa e ele percebe que é meio pesado, né? Vai ofender ela e ele desiste. Ele diz, if I didn't want to be a father, Aí ele desiste da frase. Então ele diz, se eu não quisesse, if I didn't wanna be... Se eu não quisesse ser um pai, Daí o Chris faz esse comentário. That look means... Aquele olhar, né? Aquele look, aquele olhar significa o mesmo mean que a gente viu agora há pouco, do I mean. Então o que significa esse olhar? If you wanna keep being a father, se você quer continuar, manter, esse é o verbo keep, sendo pai, né, sendo um pai, você vai perceber que se você conhece algumas palavras-chave, você já consegue colocar as palavras nas caixas corretas. Por exemplo, se você conhece if, você já sabe que é se, condição A, vírgula, a condição B. Mesmo que você não conheça todas as palavras da frase, você já sabe mais ou menos o que a pessoa está falando, né? Ou do que ela está falando. E o tom da fala dela também. Então ela diz, se você quer continuar sendo pai, you better, que significa é melhor você fazer alguma coisa. Então, por exemplo, I better seria é melhor eu. Por exemplo, se eu disser I better go, significa
é melhor eu ir. Eu disser pra você, you better stay, é melhor você ficar. Então, pra ameaça é muito comum, né? Falar tipo, melhor você fazer tal coisa. É bom você fazer isso mesmo. Então, ele diz, you better, é melhor você keep your mouth shut. Manter a sua boca shut, fechada. É o mesmo que closed, fechado. Manter sua boca shut, fechada, calada. I haven't had a day to myself in 13 years. If I didn't want to be a father, That look means if you want to keep being a father, you better keep your mouth shut. Continuando. It is supposed to be our day to do something special for you. that's what I'm trying to say. It's Father's Day. Why can't I do what the hell I want to do? Huh? Say what? You got the keys? Então, de novo, né? Apareceu supposed to, que é pra ser aquilo. Então, it is supposed to be. Então, é pra ser. Poderia até traduzir como era pra ser, né? Tipo, era pra ser our day. Era pra ser nosso dia. Ela dá ênfase no our, né? Era pra ser o nosso dia to do something special for you. Era pra ser nosso dia pra fazer algo especial pra você. Perceba que o for ficou mais for, né? For you. E o Julius responde, that's what I'm trying to say. É isso que. Olha que chunk útil, né? That's what. É isso que. É essa coisa mesmo. Então, é isso que eu tô tentando, que eu estou trying to say. Assim como want to costuma ficar wanna, trying to, ao falar mais rápido, muita gente fala tryna. E ele fala sozinho depois. It's Father's Day. É dia dos pais. Why can't I do the hell I wanna do? Por quê? Why can't I? Por que que eu não posso? E na prática aqui acaba sumindo a letra T, né? Por que que eu não posso fazer o diabo que eu quero fazer? Né? O hell sendo inferno e lembrando que muita gente considera como se fosse um palavrão, né? Uma palavra bem pesada e que termina com som de L, literal, né? Hell. Daí já fica hell I wanna do. Então, por que eu não posso fazer o porcaria que eu quero fazer? Ou seja lá o que eu quero fazer. Aí a Rochelle fala, hã? Tipo, né? O que você disse? Say what? Que é uma frase informal, é claro, mas muito comum e soa até engraçado dependendo da pessoa que fala. A frase gramaticalmente correta seria what did you say? Né? O que você disse seria o mesmo que say what informalmente. E o Julius pergunta, you got the keys? Omitindo have, né? Seria a frase completa have you got the keys? Você tem as chaves, o mesmo que do you have the keys? É interessante que em português se fala muito estar com, né? Por exemplo, eu estou com meu documento, eu estou com dinheiro, eu estou com as chaves. E em inglês só se fala estar com quando se fala literalmente da companhia de alguém. Né? Por exemplo, eu estou com meu amigo aqui do lado, eu estou com tal pessoa aqui. Não se fala tanto estou com para outras coisas, né? Em português eu falo até, por exemplo, eu estou com febre. Em inglês não se fala assim. Estar com é literal, estar com alguém. E quando se trata de um objeto, se fala muito ter, tá? Então, por exemplo, do you have the keys ou have you got the keys? Você tem as chaves? É equivalente a você está com as chaves, né? Tipo, você tem elas com você? Do you have your document? Você tem o seu documento? Have you got your document? Dessa forma. It is supposed to be our day to do something special for you. That's what I'm trying to say. It's Father's Day. Why can't I do what the hell I want to do? Huh? Say what? You got the keys? Bom, essa aula pode ter uma parte 2 se você quiser, mas você precisa me contar aqui nos comentários o que você achou. Marca sua presença aqui e lembre-se, se você quer assistir aulas como essa, só que de uma forma sequencial, desde o primeiro episódio da primeira temporada dessa série, entra pro treinamento Fluente Sem Diploma, o link tá aqui embaixo. E aproveitando que essa semana do Dia dos Pais, vai ter um desconto especial pra você, então entra já no link que tá na descrição, beleza? Muito obrigado por chegar até aqui e te vejo lá. Até mais.